Olá, amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês vão se lembrar que nós deixamos o vídeo anterior, uma questão em aberto. Nós estamos trabalhando o livro Desafios da Educação. É um livro só de perguntas e respostas que o Raul Teixeira faz para o orientador espiritual Camilo, e ele vai trazendo várias explicações para a gente a respeito do nosso contexto familiar, social, conjugal, fraternal. Ele vai trazendo, são várias perguntas com esta perspectiva. Nós estamos com a pergunta de número 55. Eu vou ler a pergunta toda e vocês vão se lembrar desse movimento aqui, porque são duas perguntas em uma questão. São duas perguntas na questão 55. Então veja, nós discutimos no vídeo anterior esse esquemazinho que vocês estão vendo aqui no quadro, que foi a primeira parte da pergunta, quando ele diz assim: até que ponto podemos aceitar com naturalidade o sexo fora do casamento? Vocês estão lembrados? E aí depois vem a segunda pergunta, que ele diz assim: será correto o procedimento de pais liberais que deixam seus filhos dormirem com seus namorados ou namoradas nas dependências da própria casa? Então veja, dormirem é uma palavra que está entre aspas. É correto os pais permitirem que seus filhos venham para dentro de casa, trazendo seus parceiros, as parceiras, na área sexual, trazendo o namorado ou namorada para a sua intimidade ali dentro de casa? E aí, no vídeo anterior, nós fizemos a colocação do que é a maturidade. Por que nós fizemos a colocação da maturidade? Porque o Camilo coloca que o movimento de encontro sexual do casal depende da maturidade do casal. Fizemos uma distinção entre a maturidade cronológica e a maturidade emocional. Ele faz referência à maturidade espiritual. Nós chegamos a essa conclusão depois de vários encontros, depois de várias conversas com as pessoas. O que é maturidade? Fizemos a referência sobre cronologia. Maturidade não é idade. Maturidade não é idade. E eu até coloquei para vocês que nós vamos trazer um texto que se chama O Indiscriminado Uso da Camisinha pelos Jovens, quando nós fizemos referência à questão do amor. Eu vou trazer esse texto para vocês e aí vocês vão avaliar, concordando, discordando, mas é um movimento para nós refletirmos, ok? Mas vamos a outra pergunta dentro desta mesma questão. Será correto o procedimento de pais liberais que deixam seus filhos dormirem com seus namorados ou namoradas nas dependências da própria casa? Isso remonta à conversa que nós tivemos no vídeo anterior sobre o local, aonde que eles vão fazer esse envolvimento acontecer. Vai ser na casa de um deles? Vai ser no quarto de um deles? E aí eu quero discutir com vocês o local. Por quê? Porque os nossos filhos, os pais colocam assim: ah, mas eu prefiro que seja lá em casa porque eu acho mais seguro. Gente, eu prefiro que seja lá em casa que eu acho mais seguro, significa então que se o filho, ele começa a namorar, ele acha que ele está maduro com 16 anos e a garota com 15, significa que os filhos, esse casal, vai poder se envolver sexualmente dentro de casa? Na casa de um deles? Eles se acham, o casalzinho de 16 e 15 anos se acha maduro, mas avalia os pontos da maturidade, avalia os pontos. Normalmente eles estão morrendo de amores muito mais pelo campo do desejo do que necessariamente pelos outros aspectos que complementam a noção que nós estamos colocando para que vocês avaliem maturidade. Eu não estou dizendo que é isso aqui que está certo. Eu estou dizendo que isso aqui é um conjunto de informações e reflexões com os diversos pais, as diversas pessoas, os diversos jovens que a gente já trabalhou. Então, se vocês tiverem novas ideias, ótimo. Optem pelas ideias que sejam saudáveis para o relacionamento de vocês. Entretanto, quando nós discutimos local, é importante que a gente se envolva
aonde a nossa consciência e as deliberações sociais permitem. Quando um casal coloca para mim, lá em casa eu permito, ok. O casal está lá namorando, aí os filhos estão namorando, um filho está namorando, por exemplo, com uma garota, ele com 16, a garota com 15, ele já se acha maduro, embora não tenha trabalho, embora a responsabilidade ainda está sendo formada, embora o sentimento está mais no campo do desejo, eles acabam escolhendo a própria casa e os pais avalizam dizendo que lá em casa é mais seguro. Seguro em relação a quê? Aí ele namora 6 meses com aquela garota e termina. Daí a 3 meses ele começa com outra. Aí ele vem para casa também. Aí termina daí a 4 meses. Aí fica mais 6 meses sem. Depois começa a namorar outra. Enfim, quando ele chega com 25 anos, ele já teve 16 namoradas. Se ele teve 16, ele foi fazer esses movimentos sexuais todos dentro da casa dele? E aí depende da família. Se ela concorda, eu vou trazer para vocês a visão que a espiritualidade traz para nós. Então, se atentem para esse movimento. Se atentem para esse movimento. Porque eles têm que assumir aonde vão fazer. E necessariamente é dentro de casa. Os jovens chegam para mim e falam assim, mas Emerson, meus pais não deixam lá em casa. Eu falei assim, conversando com os jovens, é tranquilo para vocês fazerem na casa de vocês? Seja na casa do rapaz ou da moça? Claro que é, minha namorada também aceita. Mas os pais dela aceitam? Não, os pais dela não gostam. E os seus? Os meus também não. Falei, meu filho, o que você acha de ouvir do seu quarto os seus pais transando? E aí eu quero fazer uma colocação aqui, porque tem pais que transam e tem pais que fazem amor. Eu gosto de estabelecer uma diferença entre transar e fazer amor. Transar é um envolvimento sexual que a maioria das pessoas estão tendo. Transar. Fazer amor é uma troca de energia. Lembra que nós falamos no vídeo anterior sobre a questão da energia sexual? Fazer amor é troca de energia. É troca de carinho, troca de afetividade, é troca de emoção, troca de espiritualidade, troca de sensação. E aí é fazer amor. E transar? Transar é objetal. Os animais também transam. Transar é biológico, é um movimento biológico. Então é só um encontro sexual. Aí eu pergunto para os jovens assim, você já escutou seus pais transarem? Claro que não, nem fazer amor? Ué, Emerson, qual que é a diferença? Aí eu explico isso que eu acabei de contar para vocês. Mas já escutou? Não. Te incomodaria? Mas é claro que me incomoda. Por que você acha que os seus pais te incomodam e você, com a sua namorada dentro da sua casa, não vai incomodar os seus pais? Deixa eu te contar uma coisa. Pais transam, dependendo do momento da relação que eles estão, ou fazem amor, dependendo da relação que eles estão construindo há anos. 10, 15, 20, 30 anos juntos. Pais também têm encontro sexual. Só que eles fazem de tal maneira que os filhos não participam. Na grande maioria das vezes, nem com a escuta. Não participam. Os filhos precisam saber que os pais se envolvem. É uma troca de energia saudável. Olha o contexto da maturidade aqui dos dois. Uma troca de energia saudável. Se os pais fazem, muitas vezes os pais sabem que os filhos fazem, mas os pais não querem ouvir os filhos fazerem. Eles não querem ver os filhos fazerem. Eles não querem. Eles não querem estar na sala vendo uma televisão, de repente passa a namorada, que entra pro banheiro, vai tomar um banho, passa o namorado, tranquilo. Eles acabaram de ter um envolvimento sexual lá. A maioria dos pais não tem isso em mente. Não é tranquilo, eu vejo os dois transando aqui dentro de casa, mas está tranquilo. Não, não está tranquilo. Então, qual que é o nosso momento? Respeitar o ambiente da nossa casa. Os meus pais não querem. E a casa é dos pais. A casa não é dos filhos. Mas o meu pai e minha mãe falam assim, meu filho, cuida do seu quarto porque esse quarto é seu. Aqui os pais falam isso porque é uma conjuntura social. Se o quarto está dentro da casa que eu fiz, a casa é minha. Como é que eu posso dissecar aquele quarto e falar que é dele? O quarto é meu.
Se quiser levar droga lá para dentro, eu não aceito, porque o quarto é meu. Ah, mas eu durmo lá. Você dorme lá porque você nasceu na minha casa. Você podia nascer. Olha, a Terra tem mais de 3 bilhões e 500 milhões de lares. Poderia ter nascido em qualquer um. Nasceu na minha casa. E nasceu lá, eu vou te oferecer um quarto. É emprestado. Então você cuida dele de conformidade com as normas da casa. Eu não aceito que traga parceiro ou parceira para dentro de casa. Ah, mas mesmo sabendo que a gente já tem um envolvimento sexual, se vocês já têm uma escolha de vocês, escolham o local. Escolham o local. E se a gente escolher dentro de casa? A casa tem regras. Entre as regras da casa, eu não aceito. E aí olha o que a espiritualidade coloca. Desde então, se namorados de filhas ou namorados de filhos se ajustam às referidas condições por se assumirem como casados, porque tem namorados, gente, que já assumiram a vida de casado. Muitas vezes estão com dificuldade de erguer o seu próprio recanto, mas eles já dormem ali, por quê? Porque já está tudo programado, já está sendo construído ou está sendo montado, assumirem como casados e não tendo podido erguer o seu próprio recanto, não havendo ainda possibilidade de morarem juntos, nada obsta que venham a dormir juntos nas casas uns dos outros. Então não existe obstáculo porque eles já assumiram uma vida conjugal. Mas aqueles que já têm segurança deste envolvimento, maturidade para assumir esse envolvimento. Se tem a maturidade aqui, essa construção faz com que eles se permitem. Ou seja, dentro de uma família, pode ter, por exemplo, os genitores, e ali tem mais um casal de filhos que mora dentro da mesma casa, nada obsta, porque eles já se assumiram como casados. Agora, olha a outra colocação que a espiritualidade faz. Entretanto, se a situação não ultrapassa as linhas do prazer pelo prazer, da aventura mais barata, a situação muda de figura. E olha esse detalhe. Se for do prazer pelo prazer, muda de figura. Aí ele diz assim: claro é que os pais não têm como impedir que os filhos estejam incursos nessa situação. Ou seja, os pais viajam. Os pais não têm como, eles não têm 100% de segurança de que vai ser feito do jeito deles. Os pais viajam. Viajaram, aí os filhos vão aproveitar que meu pai viajou, vou trazer minha namorada para cá, a namorada, por favor, aproveitar que meus pais não estão aqui. Então ele fala, os pais não têm como, que dê a frase, os pais não têm como impedir que os filhos nela estejam incursos. Muitas vezes os pais não têm como fazer isso aqui acontecer. Por quê? Porque inúmeras vezes ele vai confiar na educação que ele deu. Mas se os filhos acharem que tem que ser diferente, os pais viajaram, os pais saíram, vai ficar dois dias, vai ficar uma semana, vai ficar um final de semana fora, eles acabam fazendo a festa dentro de casa. Mas que tem que ficar claro para eles é que eles estão fazendo sem aquele aval dos pais. E aí, mas e se os pais concordarem? Aí vem a fala do espírito de Camilo. Entretanto, abrir o seu lar para facilitar esses conúbios, esses encontros, seja em nome de modernismos ou de avanços sociais, não deixará de configurar um regime doméstico de prostituição. Eu quero dar uma paradinha aqui. Ele usa esta palavra, um regime doméstico de prostituição. E eu gosto que a gente fique atento aqui, porque quando fala da palavra regime doméstico de prostituição, eu gosto de colocar uma outra palavra para facilitar o nosso entendimento, porque hoje, se nós pegarmos a questão da prostituição, embora a prostituição seja uma dificuldade da nossa sociedade, ela não deixa de ser uma profissão, inclusive para aquelas pessoas que se envolvem, muitas vezes fazem desse movimento profissional autoagressivo um movimento de descarga social para atender determinados homens, principalmente, aí eu estou fazendo analogia aqui, homem e mulher, que é o que a gente encontra nos movimentos sociais, mas para fazer uma descarga sexual,
evitando dificuldades e agressividades de maior monta, já que eles gastam energia naquele movimento e pagam aquela pessoa. Porque no quadro da prostituição, abrir o seu lar para facilitar esses encontros em nome de modernismos ou avanços sociais não deixará de configurar um regime doméstico de prostituição. É uma colocação que ele faz, e eu costumo colocar um regime doméstico de promiscuidade. Eu prefiro colocar a palavra promiscuidade do que a prostituição, porque a prostituição é você estar pagando a outra pessoa para ter esse envolvimento. A prostituição, você está favorecendo um retorno financeiro para esse envolvimento. E a promiscuidade, muitas vezes, ela tem um envolvimento sexual, sem ter qualquer envolvimento financeiro, mas sem ter vínculo afetivo, sem ter responsabilidade, sem ter trabalho, mas permite a promiscuidade. Porque a promiscuidade são aqueles encontros sem responsabilidade. Se você vai sair com a camisinha, vou com a festa, se rolar alguma coisa, a gente transa lá. E isso faz parte do movimento promíscuo, aonde a pessoa se envolve sem uma construção madura dentro de si e com o outro que ela está se envolvendo. Então ele coloca desta forma para nós e ele diz assim: em que se utiliza o sexo sem nobre ética, sem respeito pela pessoa humana, sem maturidade, o que mais facilmente vai abrir fossos de enfermidades espirituais indefiníveis. Bom, aí eu pergunto para vocês, e o local? Emerson, você falou isso tudo e não falou o local, nós queremos saber o local. Se não dá para fazer na nossa casa, eu tive jovem que me perguntou assim: ô Emerson, essa palestra que você dá para nós, eu estava trabalhando com um grupo de 200 jovens aproximadamente, sobre a questão da sexualidade. Sobre a questão da sexualidade. Ô Emerson, você vai falar sobre isso para os nossos pais também, quando você for lá nas casas espíritas, quando você vier aqui? Vou. Ô Emerson, mas se você falar isso, muitos de nós que já temos envolvimento dentro de casa, o pai não vai deixar. Eu falei, é possível. Ah, Emerson, mas pelo amor de Deus, não fale esse detalhe. Eu vou falar. Mas tá aqui, eu estou falando que está na doutrina. Aí eu volto à questão. Ô Emerson, e eles me perguntaram, mas então aonde que a gente vai fazer? Eu falei, aonde, gente? Aí uns falaram lá no motel, o outro dentro do carro. Ok, então vamos discutir o local. Discutir o local. O motel, existem entidades que estão dentro do motel. Chamam espíritos fornicarizadores. Aqueles espíritos são entidades que desencarnaram vinculados no sexo. Desencarnaram vinculados no sexo. E estão ali prontos para sugar as energias dos incautos que vão visitar o quarto. Então, o motel não é um lugar emocionalmente, espiritualmente preparado, mas é um lugar socialmente existe para isso. Então, veja, aí a gente vai para o motel, tem as entidades. O cuidado é de sair de lá acompanhado com essas entidades para dentro da sua casa. Nossa, mas se não for um motel, a gente vai fazer dentro do carro? Eu falei, depende, vocês vão estar dentro do carro aonde? No drive-in ou na via pública? Se tiver na via pública, o risco ainda é maior que no drive-in. O drive-in tem as mesmas vinculações espirituais. Ô Emerson, mas aí a gente está sem alternativa. Eu falei, é verdade, vocês estão sem alternativa. Mas aí o que a gente faz? Aí um jovem chegou para mim e falou assim: ô Emerson, você que anda muito aí, que viaja e tal, você não conhece por aí nenhum motel espírita kardecista, não? Eu falei, não, gente, não conheço nenhum motel espírita kardecista. Agora, aí um outro jovem: ô Emerson, se a gente for para um motel, levar o livro, a gente faz um culto no lar, no quarto, aí depois, eu falei, olha gente, se vocês fizerem culto no lar, no quarto, culto no lar, os espíritos que estão ali, eles não vão embora, não. Eles vão lá e esperam, né? O culto acabar. Depois que acabar o culto, pega para capar. Ou vocês acham que fazer o culto no lar, o mentor espiritual chega e vai limpar o ambiente? Ali, veja bem, eu falei espíritos fornicários. Ali é o habitat natural dos fornicarizadores. É o habitat natural.
Se é o habitat natural deles, o nosso mentor espiritual não vai lá limpar o ambiente. Ué, mas e se tiver amor, casais estáveis? Nós fizemos referência num videozinho aí para trás, falando se é correto o procedimento dos casais frequentarem os motéis para os seus envolvimentos sexuais, principalmente em datas comemorativas. Tem um vídeo desse falando, que é a pergunta de número 38 deste livro. Mas se tiver sentimento, o ambiente não fica limpo? Não. Aquele é um ambiente natural. Não é porque eu vou no bar comprar um refrigerante e não tem envolvimento com o álcool, a Jacuemos está entrando, os habitantes daquele bar vão sair de lá. Não, eles estão ali. Vão me estimular. Se eu aceitar a indução, eu me envolvo. Se eu não aceitar, eu compro meu refrigerante e saio. Mas então a gente está sem lugar. Não é isso que eu disse. Eu disse que todos os lugares têm consequências. Vocês escolhem os lugares de conformidade com a maturidade. Podem escolher o motel? Podem, é a maturidade. Eu prefiro um drive-in. Eu prefiro uma praça lá em casa, perto de casa, que é deserta. Eu prefiro lá em casa mesmo, meus pais deixam. Então, isso é da escolha do casal. Maturidade. Isso é a escolha pela maturidade. E quando os pais me falam, Emerson, eu prefiro lá em casa porque é mais seguro. Seguro em relação a quê? Não, porque pelo menos lá em casa eu faço culto no lar. Mas, quando eu permito que meus filhos... Eu tenho um casal de amigos que eles construíram um cômodo. São 3 filhos. Eles construíram um cômodo para os filhos namorarem nos fundos da casa deles. Aí, os filhos fazem um calendário. Quem vai levar a namorada naquele dia? Ou seja, eles fizeram um motel privado dentro da casa deles. Mas e a proteção espiritual? Gente, tem culto no lar? Tem. Mas só que muitas vezes nós vamos abrindo brechas. Eu vou fazer o culto e vou usar o programa que a espiritualidade está me ensinando, e eu com muitas dificuldades da aplicabilidade, com muitas dificuldades, eu posso ou não facilitar movimentos danosos. Depende da gente. Agora, os nossos filhos escolheram o local? A escolha é livre. A colheita que é obrigatória. A escolha é livre. Nós não vamos escolher o que colher. Nós vamos escolher o que plantar, aonde plantar, que hora plantar. Isso nós vamos escolher. Então, se eles escolherem um local, um motel, tá ótimo. Escolher a casa de um deles porque os pais permitem, tá ótimo. Escolher o carro, um drive-in, a escolha é deles. E podem sair com determinadas vinculações que são prejudiciais? Podem sair. Mas isso que eu estou colocando para vocês é o que o espírito de Alexandre coloca para o André Luiz no livro Missionários da Luz, capítulo 13. Quando o homem sai das suas... Porque lá ele faz referência ao homem. Então eu estou usando o mesmo exemplo, ok? O mesmo exemplo. Pode ser o homem ou a mulher. Mas quando ele sai dos encontros, principalmente extraconjugais, onde ele vai falar sobre adultério, quando retorna para dentro da sua casa, traz entidades que vão conturbar o ambiente da família. Se quem está na família é uma pessoa equilibrada, a espiritualidade consegue fazer um cerco espiritual em torno daquele lar, para que aquelas entidades não atrapalhem o núcleo em função daquela pessoa equilibrada que merece o respeito dos espíritos. Quando essa pessoa que trouxe as entidades e ficaram no portão sai de casa, ela começa a pensar em novas aventuras sexuais, porque as entidades dão o braço para ela e vão caminhar junto com essa pessoa. Isso também pode acontecer com os nossos filhos? Pode. Mas aqui estou trazendo a observação dos espíritos para que a gente se alerte, para que a gente tome conhecimento e que a gente esteja livre para fazer as nossas escolhas, porém consciente, para que essas escolhas estejam envolvidas com uma construção madura das nossas perspectivas espirituais. É isso aí que a gente tinha para trazer. Eu espero que esteja trazendo também para vocês várias reflexões. Discutem, concordem, discordem, leiam à vontade, mas construam o conhecimento de vocês. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe e até breve.